Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós já chegamos à 11ª lição, como passa rápido, não é mesmo? 11ª lição, e ela traz o título Apostasia e Intercessão. É interessante nós entrarmos dentro da história da lição dessa semana e voltarmos um pouco na história do que nós estudamos já durante o trimestre. Primeiramente, na lição da semana passada, onde eles tiveram a ousadia de dizer: Senhor, tudo o que o Senhor disser, nós o faremos. E qual era o erro daquele povo ao dizer isso? Na verdade, eles falam isso com o coração porque queriam realmente fazer a vontade de Deus. Todavia, o grande erro era confiar em si mesmo, ao invés de confiarem em Deus, num Deus que nos daria a força necessária, a sabedoria necessária para fazer a vontade dele. E exatamente dentro deste contexto, entra agora, poucos dias depois, o episódio da lição dessa semana, onde eles entram dentro de um período de apostasia, uma apostasia terrível. E é interessante porque quando nós olhamos para este ponto, por muito tempo, eles viram essa teofania de Deus. Eles, aliás, observavam o maná caindo do céu, como estudamos em lições anteriores. Eles observavam o próprio Deus, a teofania de Deus, através da nuvem durante o dia, em meio ao calor do deserto. A teofania de Deus durante a noite, em meio à coluna de fogo. Eles presenciaram o mar sendo aberto. Eles presenciaram as pragas caindo no Egito. Eles presenciaram um Deus todo-poderoso que jogou por terra todos aqueles deuses egípcios com as pragas derramadas no Egito. Mas mesmo assim, agora, aonde o seu líder Moisés estava no monte, recebendo a visão do santuário e ali permanecendo 40 dias e 40 noites, eles agora tiveram uma escolha de fazer uma criatura para adorar, ao invés de adorar o Criador. E é interessante nós notarmos que a lição ela traz uma imagem, e essa imagem ela é uma imagem bem interessante, onde nos leva a refletirmos e aplicarmos de algumas maneiras. Uma delas, a qual eu entendo que deve ser aplicada, é entender que existem dois caminhos. Um caminho estreito, que vai te levar àquela luz que está aqui na imagem, que é o Shekinah. Estudamos isso na lição passada, a presença de Deus, ao Deus verdadeiro. Porém, esse caminho é um caminho estreito, um caminho onde você vai observar que é íngreme, e depois você tem uma descida e sobe novamente, e ele é bem estreito, mas que te levará a um dia estar com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, neste mundo nós teremos aflições, neste mundo nós enfrentaremos provas, muitas vezes teremos que ir ao contramão do mundo. Muitas vezes o caminho realmente será estreito, cheio de pedregulhos, mas esse caminho nos levará a um dia estarmos com Deus, o Deus verdadeiro. Em contrapartida, você vê um outro caminho, que na verdade mais parece uma chave, e você vê um contexto de ter ali moedas de ouro e também parafusos, aonde você pode então escolher seguir o seu próprio Deus, ser o seu próprio Deus, fazer o seu próprio Deus de acordo com a tua vontade. Porque, aliás, na imagem também tem um ponto de interrogação no meio, onde você tem o livre-arbítrio para escolher servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus verdadeiro, ou servir o seu próprio Deus, fazer o seu próprio Deus, ou ser você mesmo o seu próprio Deus. A escolha sempre será sua. É claro que fazer o seu próprio Deus, servir a Deus ou seguir as verdades que você queira que sejam verdade, realmente é um caminho mais largo, mais fácil de se andar por ele. Porém, o caminho mais estreito te levará ao Deus verdadeiro, e o caminho mais largo te levará a deuses falsos, a criatura ao invés do Criador, e consequentemente te levará à perdição. Esse povo escolheu, dentro desse episódio, construir o seu próprio Deus, entrando dentro de uma degeneração, uma apostasia tremenda, tirando então o contexto dos 2 primeiros mandamentos, desobedecendo, colocando outros deuses diante de Deus, fazendo imagens de escultura, adorando a criatura ao invés de adorar o Criador.
A verdade é que dentro desse episódio, se nós voltarmos na lição passada, em Êxodo 24, após receber os mandamentos de Deus, Moisés então é coberto por uma nuvem e por 6 dias ali ele permanece, e no 7º dia então o Senhor se apresenta no monte com uma coluna de fogo. E Moisés então ele entra por essa nuvem de fogo e permanece ali então durante 40 dias e 40 noites. E é interessante você notar que os filhos de Israel, eles viram Moisés entrando pelo meio do fogo. E talvez eles tenham pensado, Moisés morreu. Aliás, já fazem 5 dias, uma semana, um mês, 40 dias, e Moisés ainda não voltou. Nós não temos mais agora o líder nos conduzindo. Nós não temos mais agora o Deus de Moisés. E nós temos que fazer agora o nosso próprio Deus. Vamos fazer agora uma escolha. Vamos construir o nosso próprio Deus para que nos conduza dentro dessa jornada. E eles resolvem então, mesmo poucos dias depois de verem Deus falando no Monte Sinai, os mandamentos de Deus em meio a trovões e relâmpagos, ouviram a voz de Deus recitando os mandamentos de Deus. Eles agora optaram em transgredir os mandamentos de Deus e fazerem o seu próprio Deus. Permita-me fazer uma aplicação. Quantos de nós hoje também temos feito o nosso próprio Deus? Ou muitas vezes nos tornando o nosso próprio Deus e deixando Deus, o Deus verdadeiro e criador, em segundo plano. Que Deus possa nos abençoar a entender este ponto e, em principal, colocar o nosso Deus, o Deus verdadeiro, em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Que Deus possa te iluminar a tomar sempre essa decisão correta ao lado de Deus. O verso para memorizar está no livro de Êxodo, capítulo 32, no verso 31 e 32, que diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. É interessante porque este verso vai voltar novamente na lição de quarta e quinta-feira. Porém, é muito interessante você perceber que sim, pecado existe. E pecado é transgressão da lei. Pecado é você desviar os teus olhos do Deus verdadeiro e, consequentemente, transgredir a lei de Deus. Sim, pecado existe. Mas, ao mesmo tempo, também existe a intercessão de Cristo. Isso mesmo. Ou seja, Deus, ele odeia o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. E quando o pecador se arrepende e confessa os seus pecados, esse Deus Todo-Poderoso, ele intercede por cada um de nós, porque ele quer salvar a todos. Amém? Aqui dentro do contexto, Moisés é esse tipo de Cristo, alguém que intercede pelo povo. E esse é o nosso Deus, um Deus Todo-Poderoso que quer interceder e que intercede por você. Por isso, não importa quão longe você tenha ido de Deus, se você se arrepender e confessar os seus pecados de forma sincera a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de domingo? Lição de domingo traz o título Liderança Fracassada e nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao verso 6. Aqui, alguns pontos são muito importantes que eu coloquei dentro do contexto dessa lição de domingo. Primeiramente, é muito importante nós compreendermos que a apostasia, ela começa pela impaciência. E é isso que está acontecendo aqui com o povo hebreu. Uma impaciência, quando nós tiramos os olhos de Deus. Eles tiram os olhos de Deus devido a essa impaciência, essa demora de Moisés descer do monte. Eles tiram os olhos de Deus e buscam substituí-lo, muitas vezes por algo visível, que é o que acontece exatamente com eles. E muitas vezes assim o é também hoje. Muitas vezes desviamos os nossos olhos de Deus, buscando substituí-lo por algo visível e levando a um sincretismo, a uma imoralidade. E da mesma maneira que acontece com esse povo na história, muitas vezes acontece com o povo na nossa história atual hoje. Que nós possamos então olhar para esses episódios da lição dessa semana e buscarmos sim trazer algumas aplicações para a nossa vida hoje.
Uma aplicação importante exatamente dentro do título da lição de domingo, que é liderança fracassada. E aqui eu o coloco como algo muito importante. Ou seja, independente qual seja a nossa função dentro de uma igreja ou em uma instituição da igreja, independente se a sua igreja ela é grande ou uma igreja pequena, independente se você tem pouco tempo de igreja ou muito tempo de igreja, independente se você é um pastor ou um membro da igreja, independente quem seja você, todos nós somos seres humanos. E a tendência do ser humano é sempre fazer o errado. Por isso nós não podemos desviar os nossos olhos de Deus, porque sempre é Deus que nos dá força, que nos dá sabedoria, que fala através do Espírito Santo ao nosso coração para que nós possamos tomar decisões corretas. Ele não vai tomar a decisão por nós, mas Ele sempre vai nos dar a força necessária para que venhamos a conseguir tomar as decisões corretas ao lado dele. Por isso, esse ponto é muito importante. Independente de quem você seja, o líder que você seja, se desviar os olhos de Deus, a queda é certa. A lição nos leva realmente a entender este ponto relacionado ao contexto de Arão, onde Arão teve medo e mesmo com uma larga experiência, ele falhou e falhou feio. E nós podemos dizer que Arão, nesse momento, ele então se afastou de Deus. E por ter se afastado de Deus, ele errou, ele falhou e falhou feio. Ele caiu, ele tombou em meio a esse episódio. Mas é interessante que não apenas Arão tombou, mas todo o povo que ali estava junto com Arão. Ao invés de adorar o Deus Criador, tomam então a decisão de fazer um ídolo para si mesmo. Aliás, eles conversaram com Arão e Arão então aceitou essa posição deles em fazer um ídolo. E um ídolo que surgiu ali foi um bezerro de ouro. E é interessante nós notarmos este ponto porque o mesmo muitas vezes acontece hoje. E muitas vezes quando um líder cai, por mais que seja o mesmo tombo, a repercussão sempre será maior. Porque quanto mais é dado a você, mais será cobrado. E esse ponto nós precisamos entender. E dentro desse episódio, em meio à pressão do povo, Arão então fracassou. Talvez Arão tenha tentado ser um cara, podemos dizer assim, politicamente correto. Tentar agradar todo mundo. Porém, consequentemente, ao fazer isso, ele desagradou a Deus. Deixou de confiar em Deus. E, consequentemente, caiu junto com o povo. E aqui é algo muito importante para nós aplicarmos também para nós dentro deste contexto. Sim, eles quebram a aliança com Deus e se levantam para se divertir. Ou seja, se sua vida espiritual não está firmada sobre a rocha, não será possível vencer as garras do inimigo. Por isso, querido amigo, querida amiga, não importa quem você seja, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela tem que estar firmada sobre a rocha. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso e que nós possamos sempre jamais deixar de olhar para Cristo, porque uma vez desviando o olhar de Cristo, a queda é certa. Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira traz o título Idolatria e o Mal, nos levando a estudar o livro de Êxodo, capítulo 32, no verso 6, e também faz um paralelo com Romanos, capítulo 1, no verso 22 ao verso 27. Em Êxodo, capítulo 32, no verso 6, a palavra divertir-se, ou a palavra tsahak, em hebraico, ela pode ter uma conotação de atividades sensuais e imorais. E por isso o autor, muito bem, ele faz esse paralelo também com o livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 22 ao 27, onde claramente o povo transgride os 2 primeiros mandamentos.
onde eles optam por criar o seu próprio Deus, adorando a criatura ao invés de adorar ao Criador. E uma vez entrando dentro deste contexto de idolatria, tirando Deus do seu lugar, que deveria ser o primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, uma vez então fazendo isso, eles entram dentro de uma decadência moral. E esse ponto é muito importante, porque a decadência lá acontece quando nós tiramos os nossos olhares de Cristo. Quando desviamos o nosso olhar de Cristo, acontecerá constantemente, consequentemente, uma decadência e uma decadência moral na nossa vida. Porque a vontade da carne sempre será fazer o mal. Paulo mesmo disse, quanto mais eu quero fazer o bem, mais eu faço o mal. O mal que eu não quero, esse eu faço. E é muito importante nós entendermos isso, porque isso é o que acontece com o ser humano pós-pecado. Por isso nós necessitamos da destra fiel de Deus. Nós necessitamos olhar para Cristo, para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê sabedoria, para que olhar para o exemplo dele, nós possamos então seguir o exemplo dele e assim fazermos a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por este ponto, porque dentro desse episódio, com o povo hebreu, você vai ver claramente que a mente deles foram deturpadas, podemos dizer assim, e eles começaram a fazer coisas terríveis, terríveis mesmo. Um declínio moral claramente acontecendo, aonde orgias acontecem, e muitas vezes também acontecem hoje. Se você ler esses textos que relatamos aqui, você irá perceber que o mundo hoje não está muito diferente, porque o mundo hoje tem tirado os seus olhos de Cristo e tem olhado para os prazeres do mundo, tem olhado para si mesmo, ao invés de olhar para o Criador. E, consequentemente, entrando dentro de um declínio moral e, consequentemente, dentro dessa idolatria, aonde buscam se divertir, aonde buscam os costumes do Egito, ao invés de buscar seguir os princípios de Deus. Que nós possamos buscar sempre na nossa vida seguir os princípios de Deus. Ainda hoje, existe a tentação de transformar a adoração mais voltado à satisfação pessoal do que à glória a Deus. Muitos hoje seguem os seus próprios desejos, ao invés de seguirem os desejos de Deus. Que Deus possa te abençoar a buscar sempre fazer tudo para a glória de Deus e não para uma satisfação própria, mas sempre tudo para adorar o Deus eterno, o Deus Criador. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira nos leva ao título Corrompidos pela Idolatria, nos leva a estudarmos Êxodo capítulo 32, no verso 7 ao verso 8. E aqui há algo muito interessante que vale também algumas aplicações para nós. Primeiramente, é importante nós entendermos que eles esqueceram, deixaram de lado o que Deus tinha feito por eles. E tudo em pouco tempo. Se você ler Êxodo capítulo 32, no verso 8, você vai ver que é em pouco tempo. Ou seja, em pouco tempo, se você se desviar de Deus, se você tirar a sua atenção do seu olhar em Cristo, tirar Deus do trono do seu coração, em pouco tempo a degradação ela pode acontecer também na sua vida. Por isso, querido amigo, querida amiga, não desvie o teu olhar de Cristo jamais. Amém? É importante também nós frisarmos aqui que o texto nos leva a entender que Deus diz para Moisés: o teu povo se corrompeu. Ou seja, o Senhor o envia para lidar com essa rebelião. Uma rebelião sincera. Uma rebelião que realmente acontece contra Deus. Ao ponto de eles agora transgredirem os mandamentos de Deus, os 2 primeiros mandamentos, adorando agora a criatura ao invés de adorar o Criador. Há uma rebelião dos homens para com Deus. E Deus então manda Moisés cuidar do teu povo, porque o povo escolheu então fazer um Deus para si. Porque a idolatria agora então ela distorce a Deus e acontece então essa degeneração. Mas há algo muito importante, especialmente na expressão o teu povo. Você percebe que Deus não diz o meu povo, entendeu? Mas Deus diz o quê? O teu povo. É interessante essa expressão, não é mesmo?
E por que Deus diz o teu povo, ao invés de dizer o meu povo? Deus não usa meu povo porque isso mostra uma gravidade do pecado. E o pecado traz separação entre nós e Deus. Ou seja, eles se afastam de Deus. A idolatria rompe então essa comunhão com Deus. Há um afastamento agora de Deus, devido à escolha do povo, não à escolha de Deus. E por esse motivo, então, Deus não está mais sobre o domínio daquele povo, porque o povo agora opta por seguir ao inimigo de Deus, ao seguir criaturas, ao invés de seguir ao Criador. E Deus não pode fazer nada por eles, se eles não se arrependerem, se eles não confessarem os pecados. Deus, mesmo sendo Deus, Deus não pode salvá-los sem eles quererem. E é interessante, então, Deus utiliza a expressão o teu povo para Moisés. Mas a expressão o teu povo também é algo muito importante aqui, porque era uma maneira também de Deus testar a intercessão de Moisés. Aliás, Moisés seria agora um tipo de Cristo, aonde ele iria interceder pelo povo dele perante Deus, para que Deus pudesse salvá-los. E é interessante nós notarmos e aplicarmos esse ponto também, que era uma maneira então de Deus testar a Moisés, a intercessão de Moisés. E dentro desse episódio, o autor da lição, ele relata no livro de Ezequiel, capítulo 8, também capítulo 20, verso 1 ao 44, também 22, 1 ao 12, ele relata que, segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago da ruína do povo de Deus. E a partir daí surgem os outros pecados. E ele faz uma pergunta: será que estamos livres da idolatria? Os ídolos atuais podem ser ter diferentes formas, mas a mesma essência. E o que é ídolo, pastor? O autor da lição coloca: ídolo é o que colocamos no lugar de Deus, e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. É interessante nós notarmos que muitas vezes nós sabemos que não é certo, mas ainda assim o fazemos, porque desviamos os nossos olhares de Deus e não confiamos em Deus como realmente deveríamos confiar. Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. E esse ponto é muito importante. Muitas vezes a nossa idolatria pode ser algo visível ou invisível, mas muitas vezes são algo visível. Nós podemos, por exemplo, trazer o orgulho, o egocentrismo, o dinheiro, o poder, a televisão, o celular, a pornografia, os prazeres, os esportes, a família, filmes, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas, trabalho. Muitas coisas podem ser a idolatria da nossa vida, porque muitas vezes colocamos isso que relatei aqui acima de Deus e não confiamos em Deus. E, consequentemente, o que ocupa o nosso coração em primeiro lugar não é o Deus Todo-Poderoso. São deuses deste mundo que pode estar disfarçado em diferentes maneiras e muitas vezes no próprio eu, no próprio egocentrismo. Que você possa entender isso e fugir das idolatrias deste mundo e colocar sempre o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Salvador em primeiro lugar na sua vida. Amém? Sim, muitos estão se afastando de Deus, deixando de vigiar, deixando de buscar primeiramente o reino de Deus. E se assim o fizerem, consequentemente perderão a salvação. Que Deus te abençoe e te ilumine a entender este ponto, a colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos lá para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira fala sobre a justa ira de Deus. E talvez aqui você olha para a justa ira de Deus e talvez você tenta entender, mas como assim, pastor? Eles constroem agora um bezerro de ouro e Deus agora já quer destruí-los? É muito importante nós entendermos esse ponto, porque você vai perceber que, na verdade, não é apenas esse episódio que está acontecendo aqui nesse contexto, mas eles estão se afastando de Deus. E por se afastarem de Deus, então, eles constroem um bezerro de ouro. E há uma degradação que acontece pós essa construção do bezerro de ouro. Os dias ali acontece uma depravação tremenda, onde Deus reprova
claramente. E Moisés, então, ele implora, ele intercede pelo povo. E você percebe isso no livro de Êxodo, capítulo 32, no verso 9 ao 29. Moisés possivelmente aprendeu a amar aquele povo. Talvez, entrando dentro da história que nós já estudamos em lições anteriores, talvez quando Moisés foge do Egito e permanece 40 anos cuidando de ovelhas, talvez Moisés tenha aprendido com as ovelhas. Aliás, ovelhas não são tão fácil de você educá-las. Muitas vezes elas vão fugir, muitas vezes elas vão desobedecer até que elas aprendam. E possivelmente Moisés tenha olhado para aquele povo e tenha associado realmente eles com aquelas ovelhas, a qual um dia ele cuidou. E possivelmente Moisés tenha percebido que, ok, agora eles estão realmente se afastando de Deus. Realmente fizeram coisas terríveis. Mas por favor, Senhor, eles vão melhorar. Eu intercedo por eles. Por favor, dê uma chance para eles. E é interessante você ver essa intercessão de Moisés, então, para com esse povo. E é importante você notar que não era simplesmente um ato de construir um Deus, mas era um afastamento de Deus, claro, que estava acontecendo aqui. E por esse motivo, então, era justo realmente essa ira de Deus. Porque, aliás, o salário do pecado é a morte. Ou seja, é justo você colher aquilo que você plantou. Aliás, você não plantou salvação, você não plantou Deus na sua vida, porque você vai querer então estar com Deus? Por que Deus vai forçar a tua salvação se você não a quer? Se você quer fazer coisas desagradáveis a Deus e deixar Deus de lado, Deus vai dar o que você realmente plantou. Por isso é justo a ira de Deus dentro desse episódio, e será justo também a ira de Deus dentro do episódio final deste mundo, onde Deus vai dar aquilo que realmente você plantou. Por isso que nós possamos realmente plantar Deus em primeiro lugar na nossa vida e querermos realmente estar com Ele no céu, seguindo os seus conselhos, os seus princípios, o colocando em primeiro lugar na nossa vida. O pecado, ele não deve ser tratado com desculpas ou autojustificação. Ele deve ser confessado e abandonado. Claramente você percebe isso quando Moisés repreende severamente a Arão. O pecado, ele não deve ser justificado, mas ele deve ser confrontado e abandonado, confessado e abandonar. E aí então deixar que a graça de Deus possa limpar. Amém? Exatamente isso que acontece também com Moisés conversando com Abraão. É importante nós notarmos também que você vai perceber que Deus dá instruções para Moisés nos mandamentos. Moisés vem e quebra esses mandamentos, mas Deus novamente o chama e novamente dá os mandamentos que novamente são escritos pelo dedo de Deus. E aqui eu quero abrir esse parênteses dentro desse episódio, porque você vai perceber a importância que Deus dá às instruções para que o povo não se corrompa. E ele novamente, então, ele dá os mandamentos de Deus. E a importância que Deus realmente dá ao decálogo, aos mandamentos, às palavras, aos 10 mandamentos. Por isso, querido amigo, querida amiga, sim, as instruções de Deus ainda hoje que nós sejamos fiéis a Deus, observando também os mandamentos de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui nós entramos na parte de quinta-feira, e a parte de quinta-feira continua dentro desse episódio de intercessão de Moisés para com o povo perante Deus, e Moisés não minimiza a culpa do povo. Você vê isso claramente em Êxodo capítulo 32, do verso 30 ao 32. Moisés não está minimizando a culpa do povo. O povo realmente precisava entender a seriedade do pecado, a seriedade do que eles haviam cometido, e para que pudesse realmente haver um arrependimento sincero. E aqui, então, Moisés ele é ousado ao ponto de pedir, então, que riscasse o seu nome do céu, para que Moisés pudesse, então, estar ali intercedendo pelo povo. Permita-me abrir um parênteses aqui dentro desse final já da lição. Você percebe que Moisés diz o quê? Senhor, então risque o meu nome
do livro do céu. Ou seja, querido amigo, querida amiga, sim, existe o livro da vida, onde o seu nome é escrito no livro do céu. Quando você aceita Jesus no teu coração e o coloca para reinar no trono do seu coração, no trono da sua vida, em primeiro lugar. Por isso, querido amigo, querida amiga, se você ainda precisa tomar uma decisão ao lado de Deus, o tome o quanto antes, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que realmente você aceite a graça de Deus, para que essa graça realmente possa te salvar. Amém? Te dar a vida eterna ao lado dela. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Por isso, se você precisa tomar uma decisão, entenda, você precisa sim chamar o pecado pelo seu nome. Não tente trazer justificativa. Faça o que Moisés aqui faz. Moisés chama o pecado pelo nome. Ele não traz justificativa, mas ele intercede para que o povo realmente se arrependa, confesse seus pecados, para que Deus realmente possa os libertar e os salvar. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos fazer o mesmo, chamar o pecado pelo seu nome e se arrepender de qualquer pecado e colocar Deus como primeiro na nossa vida. Se arrepender, se não tomamos a decisão ainda ao lado dele, que possamos tomar hoje uma decisão de servir a esse Deus, de abandonar aquilo que está sendo uma idolatria na nossa vida, daquilo que está nos afastando de Deus, aquilo que estamos colocando sem perceber muitas vezes acima de Deus, ou até mesmo percebendo. Que nós possamos abandonar isso e colocar o Deus verdadeiro como Deus da nossa vida. Que essa história e que essas aplicações possam realmente ficar no nosso coração. E eu termino com a parte de sexta-feira, onde Ellen White, inspirada por Deus, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz: se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados teriam sido vistos novamente. Sim, a justiça de Deus, ela é correta. Só que também Deus faz isso porque Ele quer te salvar. Deus te mostra o caminho correto a seguir. Deus te dá as instruções corretas a seguir, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer um dia poder te abraçar. E a pergunta que eu faço para você hoje: você quer também um dia poder abraçar o Deus verdadeiro? Amém? Eu também o quero. Por isso eu vou sempre buscar seguir as instruções de Deus, entendendo que o meu olhar não pode desviar de Deus, porque uma vez desviando, uma vez deixando de ter comunhão com Ele, a queda é certa, assim como acontece com o povo hebreu. Mas graças a Deus, Moisés intercedeu por aquele povo, e mesmo ali dentro de tantos erros, tantas falhas, um dia o povo de Deus entrou na Canaã terrestre, e assim também o é hoje. Mesmo em tantos erros e tantas falhas que nós temos, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, um dia entraremos na Canaã celestial. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Feche seus olhos e vamos orar comigo? Pai querido, eu entrego ao Senhor cada ouvinte da lição a qual estamos transmitindo. Que o Senhor ilumine o nosso coração, o coração de cada um deles, para que possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, seguir as instruções dadas por Deus, abandonar a idolatria deste mundo, os prazeres deste mundo, servir ao Deus verdadeiro e nos preparar para a sua breve volta. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.